Tadjahal, o vídeo que você vai ver agora é a íntegra da Masterclass da professora Dai Jinhua, da Universidade de Beijing. Dai Jinhua é uma crítica importantíssima, uma das maiores conhecedoras de cinema chinês, sem dúvida. Ela é diretora do Centro de Cinema e Cultura da Universidade e esteve no Brasil a convite do Instituto Confúcio da Unesp para a mostra de cinema chinês em São Paulo. Esse é, portanto, um vídeo longo, com tradução simultânea de André Swan, que é do Chinese Bridge Club SP. E nessa aula, Dai Jinhua cita vários filmes e faz, de fato, um panorama do cinema chinês desde que ele foi criado até hoje. Espero que você aproveite, deixe já o seu like, que é muito importante para o Momento China, e nos siga em todas as nossas redes sociais. Até a próxima. Boa aula! 很高兴有这样的机会能到这儿跟大家共度一段时间。 Boa noite a todos, é uma grande satisfação poder passar algumas horas com vocês nesta ocasião. 其实有一点像做梦一样哈，在圣保罗。Para mim parece um sonho estar aqui em São Paulo. 然后今天想跟大家分享一点关于中国电影，它的历史和它的现在。Então, o que eu vou falar com vocês é sobre o cinema chinês, seu passado e seu presente. 我想就是中国真的还是太远了哈，所以不知道大家想知道些什么啊？希望你们能够用你们的身体和表情告诉我你们感兴趣或者不感兴趣。 Então, a China é tão longe, eu não sei o que exatamente vocês têm de expectativa, né, sobre a minha palestra, mas vou tentar identificar isso, né, das suas expressões, dos seus movimentos corporais, e se tiver dúvidas, né, sugestões também estou à disposição. 我也希望结束以后能有时间，大家可以。 如果你们有什么想知道的，你们可以提问啊。如果我能回答，我会非常愿意。 Obviamente, depois disso também podemos conversar sobre seus questionamentos, dúvidas, perguntas. Fica à vontade. 咱们坐下。好，我今天给的那个题目是社会关照、美学创造和中国电影啊。 Então, como vocês podem ver, né, o título, né, da minha fala hoje é Perspectiva Social, Criação Estética e Cinema Chinês. 然后我想从比较远的时间开始，从20世纪的30年代，那是中国电影的第一个黄金时代，从那儿开始，跟大家分享一点关于中国电影。 Então, vou voltar ao início, né, do cinema chinês, ainda nos anos 1920, quando o cinema chinês passou o seu primeiro período de ouro, né, na história. 大家不要担心，我不会从20世纪30年代慢慢说过来。 Mas, obviamente, eu não vou falar, né, de 1920, depois 30, 40, assim. 我会从30年代跳到今天。 Então, vou pular diretamente de 1940, 30 para hoje. Fica mais fácil. 所以我放在PPT 上面的这边一张是30年代当时最优秀的中国电影导演们。 Então, por isso, também coloquei nessa capa, né, duas fotos. A foto da direita, né, da esquerda de vocês, são alguns diretores mais conceituados da época de 1930. 拍这张照片的时候，他们正在制作一部电影。我想大家听到这个名字，大概可以想起那个时代。他那部电影的名字叫《共赴国难》。A foto foi tirada enquanto os 4 diretores estão produzindo um cinema. E pelo título, talvez vocês possam conhecer, né, possam entender mais ou menos o contexto, né, do filme, que se chama Indo para lutar pela nação. 那是第2次世界大战即将爆发，日本军队已经占领了中国东北，这时候不断的进攻中国的大城市。 Ou seja, o filme
estava sendo produzido num contexto em que foi pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, enquanto japoneses, né, tropas japonesas já estavam presentes no nordeste da China e estavam avançando, né, para o interior da China. 不知道朋友们是不是知道，那个时候中国刚刚结束了几千年的封建帝制20年。Bom, eu não sei se vocês têm algum conhecimento sobre a história chinesa, história recente da China, né? Naquela época, 1930, passaram apenas 2 décadas, né, quando terminou o Império Chinês. 外国的侵略战争在很大程度上逼迫中国人去把自己成为一个现代的国家和成为一个现代的人。Ou seja, naquela época, a China e os chineses foram meio forçados, né, pela invasão estrangeira para se tornar um integrante, né, dessa história moderna. 然后在 PPT 的另外一边，放了一部我个人最喜欢的21世纪的中国电影《钢的琴》。A outra foto, né, é o cartaz de do filme que eu mais gosto, do século 20, 21, que se chama O Piano numa Fábrica. 那么大家也许还能够辨认出来，在海报上，这个中年男人的背后是一个已经被废弃了的工厂。Acho que dá para perceber, né, que atrás desse homem é uma fábrica meio abandonada. 这是中国这个社会转折最急剧的时期。Ou seja, foi exatamente nessa época em que a sociedade chinesa passou por muitas mudanças, transformações, né, justamente por causa das reformas e das políticas de reforma. 我们从那个工业化，努力的工业化，到突然跳入了一个后工业化的时代。Ou seja, a China passou por um período, né, de intensa industrialização e, de repente, passou para um período, né, de pós-industrialização. 而主人公是一个以前的工人。E o protagonista, né, é trabalhador nessa fábrica. 他们曾经是这个国家最受尊重的职业和最受尊重的阶级。A classe operária, né, já foi uma classe, grupo de pessoas mais respeitados na China. 而这个时候，他们开始被边缘化。Mas foi a partir desse momento, né, nos anos 80, 30, que essa classe, né, social começou a ser marginalizada. 好，我希望大家感觉到我已经开始讲我的主题了。Ou seja, só para avisar, né, já estou entrando na minha palestra, o que eu queria falar. 100年间中国所走过的路。Então, com esses 2 filmes, eu meio que tracei a trajetória, né, em que passou pelo que passou, né, o cinema chinês. 好，我们回到20世纪的30年代。Então, voltamos aos anos na década de 30, do século passado. 1895年，法国人发明了电影。O cinema, né, foi inventado em 1995 por francês. 1896年，电影就来到了中国。E em 1896, essa nova modalidade já chegou à China. 中国最后的皇室们曾经在他们王宫里看电影。A família real, né, quer dizer, no final do seu reino, assistia filmes, cinema, né, nos palácios. 但是要10几年以后，中国人才开始试一试拍自己的电影。Mas o primeiro filme chinês, né, só seria produzido alguns anos depois. 其实这个正是20世纪电影故事最有意思的地方。Mas foi momento bem interessante, né, na história do cinema. 看上去它就是一个新的艺术样式，一种新的文化商品，但是其实它联系的东西太多了，太丰富了。
Por fora parece é uma nova modalidade de arte, é um novo produto, né, artístico, digamos assim, mas é uma modalidade que engloba, que inclui muitas coisas, muitos elementos. 它联系着现代国家，它联系着现代人啊，现代人的自我意识。É uma modalidade que é intrinsecamente relacionada com a modernidade, né, da era moderna, da história e também da conscientização, né, das pessoas como indivíduo. 应该说，所有这一切对于我们当时的中国人来说都是陌生的， Tudo isso era novidade, total novidade para os chineses na época. 因为我们是被这个欧洲的暴力脱离了我们自己的，把我们脱开了我们自己的历史啊，带入到了一个西方主导的现代历史当中。 Porque a China, os chineses foram meio arrastados pelas potências europeias naquela época para dissociar, né, do seu próprio rumo de história e entrou numa era totalmente eurocêntrica. 所以事实上，直到20世纪30年代，中国电影人才开始有了他们自己的电影意识。 E foi justamente por causa disso, até 1930, os cineastas, né, chineses começaram a ter essa consciência de como, de si mesmo, né, como arte e o cinema como, quer dizer, eles como artistas e cinema como arte. 我再稍微说远一点，在这个时候，其实有几个重要的变化，几个重要的事情发生了。 Só sair um pouco, né, para olhar o contexto histórico daquela época. 20世纪的20年代10年当中，几乎整个中国社会都参加了一个讨论，就说中国到底是一个什么样的国家，中国是一个什么样的社会。 Na década de 1920, né, houve uma discussão bem intensa na China para entender como a China é, né, como um país e como é a sociedade chinesa, como a sociedade chinesa deve ser. 这个时候，他们有了结论，说中国的历史、中国社会决定我们大概没办法像西方一样的发展。 E as pessoas da época meio que chegaram numa conclusão de que a sociedade chinesa, a China, não conseguiria, não poderia seguir o caminho ocidental de crescimento, de desenvolvimento. 那我们得找自己的路，我们得试试自己的路。 E devemos, né, como chineses, devemos achar o nosso próprio caminho. 当时的说法就是，这个时候中国社会整个的向左转。 Ou seja, na época, a sociedade teve uma quinada para a esquerda, digamos assim. 以这个样的这个社会变化、社会认识同时发生的是，第一次开始有很多年轻的富有的，而且是有抱负的年轻人开始试一试复兴国片运动，开始拍中国自己的电影。 Com essa mudança de mentalidade, né, surgiram alguns jovens de classe mais abastecida, né, de classe social mais alta, que começaram a tentar produzir próprios filmes para expressar suas ideias. 可是他们并没有马上去拍电影，相反，他们开始建影院。 O que eles fizeram não foi exatamente filmar, né, começar a produzir filmes, mas construir cinemas. 因为到那个时候，中国有很多的影院，所有的影院都属于欧洲商人。 Naquela época já tinha alguns cinemas, mas todos pertenciam ao condono europeu. 这个时候，中国人即使拍了自己的电影，没有影院愿意放映这些电影。 Ou seja, mesmo houvesse alguma produção nacional, né, chinesa, não haveria um cinema que exibia esses filmes. 所以这时候，他们在北京、在东北、在上海开始建中国自己的电影院系统。 Por isso, eles começaram a construir esse circuito, né, digamos assim, em Pequim, Xangai e também no nordeste da China. 但是另外一件事儿，不知道应该说是一个不幸还是一个幸福。Há um outro
acontecimento, né? Não sei como qualificar se é um acontecimento feliz ou infeliz. 那就是在世界范围之内，1927年，有声电影出现了。É que em 1927 começou o filme falado. Isso. Começou a ter, né, filme falado. 我们说伟大的哑巴开口说话了。Ou seja, grande mudo agora começou a falar. 于是突然一夜之间，全世界只有声电影，不再有无声电影。E de repente, né, da noite para dia, aconteceu essa predominância, né, de filmes falados. Quer dizer, não se fala mais de filmes mudos. 你们大概可以想象，这些年轻人几乎把所有的钱投入盖了电影院，那个是放无声电影的电影院。Imagina esses jovens chineses, eles construíram os cinemas justamente para poder passar filmes mudos. 而要把它改造成放有声电影的，需要大量的资金的投入。Então, para fazer uma reforma, para acomodar filmes falados, exigia grande investimento, novamente. 他们没有钱， Mas acabou o dinheiro. 可是这些电影院也没有电影可以放。 E os cinemas também não tem filme para passar. Não tinha filmes para passar. 所以中国电影人很高兴，他们终于有机会拍自己的电影，在自己的电影院里放。 Ou seja, talvez seja uma coisa feliz porque finalmente os cineastas chineses poderiam ter essa oportunidade de produzir filmes e exibir esses filmes nos próprios cinemas. 中国电影奇怪地得到了一个历史的机会。 Ou seja, foi uma oportunidade histórica meio esquisita, né, para nós, para chineses. 然后一批年轻的电影人在这个时期创造了他们第一批的重要作品。 Então, por isso também surgiu o primeiro grupo de cineastas chineses com suas produções. 所以中国电影的默片的时间比全世界的电影长7年。默片长。 我们的默片历史。 Ou seja, a história, quer dizer, os filmes mudos, né, tem 7 anos de história mais longa do que o normal no mundo. 那么也和这个整个中国社会的变化一样，这个时候的电影人非常的激进和左倾。 E nesse momento, né, como toda a sociedade, esses artistas, esses cineastas, eles eram mais da esquerda, eram mais agressivos, né, digamos assim. 而当时的电影观众也非常热爱这些左倾的电影。 Mas isso caiu no gosto do público. Ou seja, o público também gostou dessa tendência mais esquerdista. 当时大的制片人，他们专门去公开的或者偷偷的请一些可能是共产党的编剧，或者是这个艺术家来他们的公司，因为这样的电影才会有观众看。 As grandes produtoras na época, né, contactavam aberta ou clandestinamente os comunistas, né, os artistas ditos como comunistas para poder participar, produzir roteiros, né, filmes, porque são esses filmes que vendiam. 我只是简单的给大家介绍几部当时的优秀影片。 Então vou falar rapidamente, né, citar alguns títulos da época. 现在出现在 PPT 上面的是一位叫蔡楚生的导演拍摄的一部影片，叫《渔光曲》。 Essa foto, né, da direita vem de filme do diretor Cai Chu-sheng, que se chama Yu Guang Qu, a melodia do barqueiro, como assim. 那么这部电影在当时的莫斯科国际电影节上得到了一个荣誉奖。 O filme ganhou prêmio de menção no Festival Internacional de Moscou. 这是第一次中国电影被中国之外的观众观看并且知道。 Foi o primeiro filme chinês exibido para um público estrangeiro e também ainda ganhou, né, prêmio. 如果大家有兴趣、有机会以后看到这些电影，不要奇怪，这些电影里面是有音乐的，
但是人不讲话。Se vocês tiverem a oportunidade de ver esses filmes daquela época, né, não precisam estranhar porque o filme tem música, mas não tem fala. 因为我们前面说过了，这时候技术上可以拍有声电影了，可是我们的电影院不能放有声电影。Como eu disse, né, naquela época já tinha a tecnologia de produzir filmes falados, mas nos cinemas chineses não tinha equipamentos, né, para passar esses filmes. 这部电影插曲现在还会被人们唱出来。E a música até hoje, né, é conhecida, a música tema desse filme até hoje é conhecida por muitos chineses. Ok. 另外一部我认为是这个时期的中国电影的代表中国电影最高的艺术成就，它的名字叫《神女》。outro filme, né, que marca como destaque daquela época, para mim, por exemplo, se chama Shen Yu, deusa. Godness. 但是大家不要理解错了哈，这个神女是当时城市当中的妓女的名字。Mas não se entenda mal, porque na verdade a tal da deusa se refere às prostitutas nas cidades chinesas. 所以不用我多说，刚才那部电影的主角是贫苦的渔民啊，这部电影的主角是那个街头的最低贱的这个出卖身体。Ou seja, outro filme, né, fala dos pesqueiros, né, que vivem nos barcos, e esse filme fala de prostitutas, de uma profissão que ninguém dava valor, né? 在我的那个观点当中，这部电影放在当时世界的各国的电影，比如说当时的苏联或者美国的电影或者欧洲的电影旁边也不逊色。Ou seja, para mim, esse filme, A Deusa, não perde para nenhum filme daquela época, seja soviético, seja americano. 再跟大家提到一部就是也是当时当时以及以后最优秀的中国导演，被称之为荧幕上的诗人孙瑜导演的《大陆》。E outro filme que queria mencionar é de um diretor que é considerado naquela época e posteriormente como um dos melhores, né, da China. E o filme que eu queria falar leva o título de A Grande Estrada. 一个小故事就是孙瑜导演是那个早期的中国的赴美的留学生。O nome dele é Sun Yu, ele é dos primeiros chineses que estudaram nos Estados Unidos. 他本来是去学这个农科的。Ele foi lá para estudar agronomia. 那时候的中国年轻人都相信实业强国。Porque na época jovens chineses acreditavam que a China só seria revitalizada, né, com essas hard science, né, ciências assim de verdade. 结果他在留学的生活当中，在美国电影院当中，看到所有的电影当中的中国形象都是邪恶的、病态的和陌生的。Mas ele ficou muito triste ou mal impressionado, né, das figuras que ele conseguiu ver nos cinemas americanos, figuras de chineses que é doentio, que era uma figura assim triste, trágico, e ele não gostava nada, né, desse tipo de figura que ele viu. Ele até se sentiu magoado. E foi por causa disso ele decidiu estudar cinema. E ele também decidiu voltar para a China rapidamente, justamente com essa vontade de produzir filmes e mostrar para o mundo como é um chinês de verdade. 但是他回国以后就拍
拍了一些非常商业性的电影，并没有去表现健康的中国人。Mas ele fez algumas produções bem comerciais, não exatamente retratando como é um chinês sadio, né, chinês de verdade. 直到大陆， Até a saída desse trabalho. 在大陆当中，当时中国第一线的男明星一起出演了这部电影。 O filme A Grande Estrada reuniu todos os atores homens, né, de primeira linha daquela época. 我第一次看到这部电影的真实的观影体验是，我也是第一次在那个时候的中国荧幕上看到了一个让异性恋女人怦然心动的男性形象。 E foi quando eu vi esse filme, né, pela primeira vez, eu senti aquela tensão sexual, né, de um homem chinês. 就是他们充满力量，他们阳刚，他们英俊，同时他们是劳动者，他们是一种民族的精神。 São chineses bonitos, fortes, e também chineses trabalhadores, né, que são assim essa coluna, né, da nação chinesa. 那么这三部电影大概可以代表那个时期的中国电影的那个价值表述和他们的美学曲线。 Ou seja, esses 3 filmes que eu citei representam, né, o valor daquela época e também a abordagem estética, né, da época. 我稍稍的就是简单的做一个那个介绍啊，我说这时候中国电影开始形成了它自己的传统。 E o que eu queria explicar, né, é que foi nessa época que se formou a tradição da produção cinematográfica chinesa. 那么这个时候，那个电影人他们关注的、他们认同的那个角色都是底层人、边缘人。 Ou seja, os cineastas, até hoje, né, têm a preferência de focar nas pessoas do mais baixo estrato social, das pessoas mais marginalizadas. 而他们的这个种族身份和他们的阶级身份是一致的。 Mas eles têm uma identidade de raça ou de classe mais igual. 也是这个时候的大量的优秀的中国电影，他们开始创造了一种表述，就是他们赋予了苦难和苦难中的人以一个道德的高度。 Ou seja, foi nessa época também que se criou um tipo de narrativa, né, para cinema chinês, e que eles colocaram as pessoas nessas condições, as pessoas mais sofridas da sociedade, num pedestal, né, ético. 也是在这个时候，他们形成了一种这种小人物的生活，在电影故事当中有一种独特的悲喜剧式的呈现。 Ou seja, os filmes daquela época retratam, né, a vida de uma pessoa comum, mas com aquele olhar um tanto cômico, né, e outro tanto trágico. 不是这种绝对轻松的喜剧，但也不是一味的沉重的苦难。 Não é exatamente uma comédia assim leve, e também não é exatamente uma tragédia pesada. 而也是这个时候，中国电影开始形成他们自己的这个视觉的美学的追求。 E também foi nessa época que se formou a estética visual para o cinema chinês. 和这个时候你世界上已经有的这种电影的追求，有所不同。 E essa estética visual, né, do cinema chinês era um pouco diferente, né, da grande média do mundo na época. 那么这个电影的黄金时代非常短暂的被战争的全面爆发结束。 Esse período de ouro, né, do cinema chinês foi interrompido rapidamente pela eclosão da guerra. 那么这也是中国电影史一个非常奇特的事情，就是这个时候的最优秀的电影人，他们全部都上前线。E foi um fenômeno, né, também muito diferente, né, para
para o cinema do mundo, né, que todos os cineastas daquela época, eles começaram a largar o cinema, né, e começaram a lutar no front. 很明显就是这个电影的创造和社会实践、社会参与，在他们那儿是完全是紧密联系在一起的。 Ou seja, para eles, né, está totalmente integrado essa criação cinematográfica e também suas práticas sociais. 所以到战争结束之后，大家知道中国那个中日之间的战争，第二次世界大战在中国持续了8年，战争结束了短短的1年之后，中国陷入了全面内战。 E como o senhor deve saber, né, que como parte da Segunda Guerra Mundial, a guerra entre China e Japão, né, perdurou mais de 8 anos e 1 ano depois do fim dessa guerra, a China entrou numa outra guerra, que é a Guerra Civil. 那么又一次非常有意思的是，中国电影直接参与到了这场政治的、军事的那个竞争当中。 E mais uma vez, né, o interessante do cinema chinês é que cinema chinês ou cineastas chineses participaram diretamente nesse confronto político e militar. 那么30年代的那些优秀的电影人再一次回去创作电影，政治化。 Novamente, são aqueles cineastas dos anos 30 voltaram a produzir filmes e também filmes altamente politizados. 那么余光曲的导演蔡楚生拍摄了一部中国电影史上大概最有名的电影。 E o diretor Tsai Chu-sheng, né, fez dos filmes, se não o filme mais conhecido na história cinematográfica chinesa. 一江春水向东流。 Que é esse, né, que temos aqui no cartaz, rio de primavera corre para o leste. Spring River flowing east. 这部电影创造了当时的票房奇迹。 Foi fenômeno de bilheteria daquela época. 不久以前，我还碰到了一个高龄的老人回忆当时在上海这个电影一票难求的状态。 pouco tempo atrás, né, eu me encontrei com uma pessoa idosa que vivia naquela época, né, essa pessoa me contou o que ela tinha visto, né, em Xangai, que era difícil conseguir ingresso para esse filme. 那个老人还回忆说，当时的这个广告上说，去看电影的时候你要带一条毛巾，不能只带一块手帕，因为你的眼泪是擦不干的。 E disse que na época o anúncio dizia que não bastava você levar handkerchief, lenço, tinha que levar uma toalha para enxugar suas lágrimas. 后来我听到一个说法，说这是一部哭倒了执政党江山的电影。 E depois eu li em algum lugar que realmente foi filme, né, que causou tanta sensação, tantas lágrimas, que até derrubou o governo, né, que é o governo nacionalista. 他再一次的是这种普通人、边缘人，然后历经时代的苦难的故事。 Mais uma vez, né, o filme conta a história de pessoas comuns que passou por todas as vicissitudes, né, da história. 但是这不是全部，同样是这批这个左翼的优秀的中国电影人，他们同时在40年代创造了中国电影的另一种辉煌。 Mas isso não é o todo, né, o total do cinema chinês. Também naquela época, em 1940, cineastas chineses criaram outro tipo de auge. 就是最优秀的中国电影导演之一费穆，他拍摄了一部电影叫《小城之春》。 E dos destaques, né, é esse filme Primavera numa Pequena Cidade, do diretor Fei Mu. 包括导演本人，当时没有人认为这是一部重要的电影。 Nem o próprio diretor achava que era um filme relevante. Ninguém achava isso. 它是2部重要的电影中间的一个填空的一个小制作。 Ou seja, foi uma pequena produção entre 2 filmes que tiveram enorme sucesso. 但是当时间过去，我们回看这部电影的时候，我们全部都被征服了。
Mas depois de tantos anos, quando voltamos a olhar novamente esse filme, eu acho que todo mundo ficou, assim, admirado, né, pela qualidade. 我只讲一个小故事。1993年在法国的一个城市做中国电影之夜，我是那个应邀的中国代表。Eu ainda lembro, né, em 1993 fui convidada para participar de uma noite dessas, uma noite de cinema chinês, numa cidade na França. 这部电影放映之后，法国记者包围我40分钟。Exibiram exatamente esse filme e os jornalistas, né, franceses me pediram 40 minutos só para falar disso. 他们反复只问一个问题，就是你肯定这个电影是40年代制作的吗？ E uma das perguntas mais feitas, né, foi exatamente: você tem certeza que esse filme foi feito nos anos 1940? 每个人重复这个问题，到我后来要愤怒了。E vários jornalistas fizeram exatamente a mesma pergunta, até fico meio irritado. 其实我知道原因，就是因为这部电影当中的很多个段落的那个电影艺术的语言，是直到60年代才成为法国电影新浪潮的那个骄傲和创造。 Mas eu entendo, né, por que essa pergunta, porque há muita linguagem, né, cinematográfica usada nesse filme, só surgiram 20 anos depois na França. 而这样的一种60年代才被视为欧洲艺术电影的这个语言，在这部电影当中成为了一种表达那个经历现代的历程的那个中国人的情感的一种非常有力的手段。 Foi uma linguagem, né, reconhecida nos anos 60 quer dizer, como uma das principais linguagens cinematográficas da França, mas na época, 20 anos atrás, já tinha sido usada, né, para expressar sentimentos num filme chinês. 换句话说，中国电影就是给中国电影的历史提供了这样一些时刻。 Ou seja, na história cinematográfica da China, houve esses momentos. 就是他们的社会关注、他们的政治介入，同时成就了电影美学。 Ou seja, momentos em que, por causa dessas perspectivas sociais, também a participação política, os cineastas chineses conseguiram construir toda uma estética, né, do cinema chinês. 而且同时，好像这样的一种电影传统，同时也成了一种中国电影观众的一个心理的密码。 E também esse tipo de tradição, né, da produção cinematográfica chinesa também meio que criou certa expectativa no público chinês. 尽管今天，比如说在中国的这个对于中国电影观众来说，好莱坞也变得这么巨大。 Obviamente, né, hoje em dia para o público chinês há muitas opções de Hollywood, por exemplo. 而就是最后真正会打动或召唤中国电影观众的中国电影，仍然会携带着这些密码。 Mas filmes que tocam no coração dos chineses ou cai no gosto do público chinês sempre leva alguns elementos, né, que eu apresentei nesses filmes. 那么现在我们就跳到今天了。 Então já vamos chegar rapidamente para hoje. 这不是我真的要讲的，但是我必须讲。 Não é o que eu queria dizer, mas eu tenho que falar sobre isso. 那么就是如果大家对中国电影有一点兴趣的话，你们一定会听到这些电影故事。 Para quem acompanha o cinema chinês, com certeza conhece alguns desses títulos. 大家知道，当全球电影工业都在衰落的时候，中国电影真的好像创造了一个奇迹。 Enquanto a indústria cinematográfica do mundo cai no declínio, o cinema chinês está meio em ascensão, criando novos milagres.
因为21世纪开始，中国电影工业快速的复兴。 Porque desde o início do século XXI, o cinema, a indústria cinematográfica da China, né, conheceu um grande crescimento. 新的就是大资本，然后新的城市和国家政策一起助推这个复兴。 Porque houve muitos investimentos e também houve políticas públicas de todos os níveis para incentivar esse tipo de crescimento. 我自己不喜欢数字，但是数字比较简单哈。Eu particularmente não gosto de números, mas números falam por si só. 1995年，我写了一篇文章，我说中国电影像一个 Titanic， 它已经沉了。Em 1995, eu escrevi um artigo dizendo que o cinema chinês é como se fosse um Titanic que já naufragou. 那个时候中国电影每年只有57部。 Porque naquela época se produziam 57 títulos anualmente. 但是到了2015年，我们已经年产达到1000部电影。 Mas a situação mudou totalmente pelo contrário. Em 2015, a China produzia mais de 1000 títulos por ano. 中国在那个银幕的数字上面已经是世界第一。 A China já é líder no mundo em termos de quantidade de telões, né, cinemas. Telões, na verdade. Telas. 这个 IMAX 的这个影院和 IMAX 的银幕，中国占85%。 Na China, né, se encontra 80% dos cinemas e telas de IMAX, aqueles gigantescos. 那么它就像中国经济的那个发展一样，它好像首先是一个数字和经济的事实。 Ou seja, o cinema chinês, né, cresceu que nem a economia chinesa, né, impressiona primeiro com os números. 那么特别代表这样的一个中国电影发展的，就是比如说大制作的科幻电影。 Alguns trabalhos, né, mais representativos nessa onda são exatamente os grandes filmes, as grandes produções de ficção científica chinesa. 这些电影一边被美国的新闻评论家认为是中国威胁，但是一边好莱坞也愿意买它们，并且代理发行它们。 São esses filmes que, por um lado, são qualificados pelas críticas mundiais americanos como uma ameaça chinesa, e, por outro lado, Hollywood adora esses filmes, né, compra os filmes para exibir lá. 而另外一部就是迄今为止中国电影史上最高的那个资金投入的古装电影。 E esse filme que eu queria falar é, até o momento, o filme que teve o maior investimento na história para produzir um filme de época. 它是根据一部古典小说改编的3部曲。 É uma trilogia, né, adaptada de um romance clássico chinês. 那么20年前，中国电影的死亡线是75万人民币，就是低于75万就拍不成电影，大概要75万能拍成一部电影。 20 anos atrás, para produzir um filme na China, você precisava gastar pelo menos 750 mil yuan. 而这部电影的3部曲是30亿人民币。 E para produzir essa trilogia, custou 3 bilhões de yuans. De 750 mil para 3 bilhões B. 30亿投入之后，电影还没制作完成。 E mesmo com 3 bilhões, ainda não finalizou toda a produção. 其实就是这些电影代表中国电影的产业规模工业水准，但是它不代表我心中的优秀中国电影。 Obviamente, esses filmes representam a escala, né, a dimensão dessa indústria da China e o padrão tecnológico, né, do cinema chinês, mas para mim não são os melhores.
我不反对他们如果去和好莱坞那个打架。Não, são ótimos, né, para competir, né, com filmes de Hollywood. 但是我心里期待着另一种中国电影。Mas eu, por mim, esperava surgir outros tipos de filmes na China. 所以我同样用几个简单的例子来跟大家分享我热爱的我欣赏的中国电影。E vou citar alguns exemplos, né, para isso ilustrar um pouco o que eu queria. 可能完全只代表我个人。Mas, obviamente, é uma opinião totalmente pessoal, minha. 那么就是其实对我来说，这些电影他们延续着那个感情的密码。São esses filmes que eu vou falar, né, que contém aqueles segredos, né, de sucesso do cinema chinês. 那么当然，我一定会首先提到跨世纪，并且是新世纪最重要的一位中国艺术电影的导演贾樟柯。Bom, primeiro eu queria, obviamente, citar o nome que é um nome de destaque, né, nessa transição do século XX para o século XXI. O diretor Jia Zhangke, que é um destaque, né, de cinema, de filmes de arte na China. 我要介绍他的时候，我突然想到，也许巴西观众知道他。Quando eu queria apresentar esse diretor, de repente lembrei, obviamente, o público brasileiro deve conhecê-lo. 因为一个最为中国的影迷们热爱的这个巴西导演，Walter Silas 还是 Walter Salles. Walter Silas，他非常喜爱贾樟柯的电影，于是他跑去了中国。Porque um grande diretor brasileiro, que também muitos chineses gostam e conhecem, né, gostam dele, é um grande fã de Jia Zhangke e foi na China para produzir um documentário sobre esse diretor chinês. 他和贾樟柯以共同的工作和生活很长一段时间，把贾樟柯整个的创作拍摄了一部纪录片。Os dois, né, trabalharam, viveram junto por bastante tempo e com isso o Walter Salles, né, conseguiu produzir um documentário. 而他说他为什么会跑去中国拍贾樟柯，是因为当他看到贾樟柯的电影的时候，他好像回到了他的童年和他的故乡。O motivo pelo qual ele gostou de Jia Zhangke e foi fazer um filme, foi fazer um documentário dele, é que ao ver filmes de Jia Zhangke, o Walter Salles conseguiu relembrar da própria infância, né, da própria vida. 那个片名的中文翻译非常可爱，叫《分养小子贾樟柯》。E o filme tem um título bem interessante, né? Em chinês, pelo menos, mas em português é Jia Zhangke, um homem de Shenyang, ou seja, na verdade em chinês, um cara, né, de Shenyang. 这也正是我心中的电影的力量。Isso, para mim, é a força do cinema. 那么另外一部就是我一开始已经跟大家推荐的Outro filme que já falei, né, logo lá no início. 我认为21世纪最优秀的中国电影之一。É um dos melhores filmes chineses, né, do século XXI. 实际上，电影在这个整个制作过程当中，它的制作成本也只有160万。Foi filme, né, de investimento relativamente baixo, teve um investimento de mais ou menos 1.600.000 yuan. 事实上是影片拍了1/3的时候，女演员发现摄制组已经没有钱了。Ou seja, quando apenas 1/3 do filme foi rodado, descobriram que acabou simplesmente o dinheiro no caixa. 影片的女主角就退还了她拿到的片酬。E a atriz principal até devolveu, né, o honorário que ela tinha recebido, o cachê que ela tinha recebido. 并且又把自己的钱投入到电影当中。Ainda colocou o próprio dinheiro na produção do filme. 男演员因为这部电影获得了东京电影节的最佳男演员。O ator, o homem, ganhou o melhor ator no Festival de Tóquio. Por causa disso. Desculpa. Mas...
得奖以后，记者访问他的时候，他给记者看说：“这是我的这个片酬的那个欠款证明，我还没拿到我的片酬。” E na entrevista, né, depois de ganhar o prêmio, na entrevista, ele mostrou um comprovante dizendo que o diretor ainda está devendo X de cachê para ele. 但是导演、男主演、女主演3个人都是东北大工厂的孩子。Mas na vida real, né, tanto o diretor em si como o ator principal e a atriz principal, eles são filhos daquela classe operária do Nordeste da China. 而东北的工厂是中国工业化的基础和关键。 São essas fábricas, né, essa indústria do Nordeste da China que lançou toda a base industrial da República Popular da China. 它也是90年代中国社会转型的牺牲者。 Mas também é um setor mais prejudicado logo no início, né, da política de reforma industrial da China. 导演明确地说，我们想讲一讲我们爸爸、我们的父亲的故事。 Ou seja, para o diretor, ele queria contar exatamente uma história dos pais, né, da geração dos pais deles. 是他们的父亲，也是中国历史上的工人阶级。 Bom, são essas pessoas, né, pais dessa nova geração e também a primeira classe operária da China comunista. 我无保留地向大家推荐这部电影。 Eu indico muito esse filme para todos. 小人物的悲喜剧。 Mais uma vez, né, é uma comédia e tragédia de personagens pequenos. 你可能会哭，你可能会笑，你可能看到的是一个离婚的故事。 Você pode rir, pode chorar, uma história de um divórcio. 但是你如果真的去好好的看这部电影，你也可以看到它是一部关于中国的历史。 Mas para olhos mais treinados, né, vocês também vai ver a história, o processo histórico da China. 工人阶级是社会的老大哥和主人的时代。 Numa época, né, em que a classe operária ela era mais respeitada e era o grande irmão, né, da sociedade. 他们跌到最底层的时候，他们如何的去保有尊严？ E também no momento em que eles caem daquele lugar, né, da melhor classe social da China para o estrado mais baixo da sociedade chinesa e como eles conseguiram manter ainda assim a própria dignidade. 甚至导演在很多小的细节上都认真的去选择。 E o diretor, né, cuidou dos mínimos detalhes. 因为它也可以是一个冷战的故事。 Porque podia ser também uma história de Guerra Fria. 不要再把它说得更好了哈。 Então não vou dar o spoiler, né, mas... 如果你不喜欢，请你原谅，这真的是我的爱。 Se vocês não gostarem, então desculpa, mas é o meu favorito. 那么另外一部我也是无保留的向大家推荐一部优秀的中国这个电影啊。 outro filme que eu indico para todo mundo também é esse. 是贾樟柯的同代人啊，娄烨的推拿。 É de um diretor, né? O diretor Lou Ye, que é da mesma geração do diretor Jia Zhangke, e esse filme se chama Blind Massage, ou seja, massagem cega. 我推荐他的电影，但不无保留的推荐。 Eu indico, né, alguns filmes deles, mas não sem nenhuma ressalva. 因为他的电影从来是使用手提摄影机，还附加那个减震器。 Porque o filme dele sempre é feito com a câmera na mão e não tem o estabilizador. 所以一个不熟悉艺术电影的观众可能觉得头晕。 Ou seja, para quem não costuma ver filmes de arte, vai ficar tonto. 那么电影讲的是一个中国特有的盲人按摩院。 O filme conta que se passa, né, numa casa de massagem que é meio particular na China, é uma casa de massagem com profissionais cegos.
那么他们不仅是底层，更是边缘，因为他们是下层。 Então, dá para ver que são pessoas do baixo estrado social e também pessoas por ter deficiência são meio marginalizadas. 我觉得也正是这一点触动了我们的情感密码。 Eu acho que é exatamente isso toca no nosso coração. 最后，你从他们身上看到了你自己，而且你看到了你自己的家人。 Ou seja, nessas pessoas, né, você vê o reflexo de si próprio e também você consegue ver a própria cegueira. 而某种意义上，这部电影对我来说有很高的电影美学成就。 E para mim, esse filme representa um dos mais altos, né, uma das mais altas conquistas estéticas do cinema chinês. 因为我们都知道，电影是一个视觉主导的艺术，我们不会说我们去看电影。 Obviamente, cinema é uma arte visual, a gente fala, vamos ver filme. 那么当故事的主角是盲人的时候，电影应该是怎样？ Mas como seria um filme que retrata pessoas cegas? 多数以盲人为主角的电影，在世界各地导演都假装没有这件事。 Muitos filmes, né, que retrata, que tenha como protagonista uma pessoa cega, o diretor simplesmente omite o fato. 而在这部电影当中，娄烨导演他非常认真的，而且我觉得是可以说是成功的，尝试用电影语言去再现盲人的身体感觉。 Mas nesse filme, o diretor Loye, ele reproduziu, né, até com força, como é uma experiência, a experiência, né, física de uma pessoa cega, sem, assim, com deficiência de visão. 电影的镜头表现的是他们怎么用触觉、用听觉去替代视觉。 Ou seja, a linguagem, né, é totalmente construída como uma pessoa consegue sentir o mundo contato com o ouvido, né, com a audição. 大家如果有机会看这部电影，你们会注意到，电影刚一开始就有旁边有一个声音把字幕读出来。 E quando, se vocês tiverem a oportunidade de ver esse filme, logo no início já tem uma narração, né, para ler toda a legenda. 看上去有点笨笨的。 Parece meio, assim, desajeitado, né? 但是从第一分钟他提醒你，可能有那些完全看不见的，有可能读的人。 Mas desde o primeiro segundo, o minuto desse filme, já lembra, né, para o público que existe pessoas que não conseguem simplesmente ver. 后面两部电影，我只是想跟大家分享不推荐。 Os dois próximos filmes eu só queria compartilhar, se dar o nome, mas não estou indicando, tá? 因为他们非常非常特别。 Porque são filmes bem particulares. 他们可能真的很闷。 Pode ser até monótonos, chatos, né, digamos assim. 如果你是一直看欧洲艺术电影的观众，那么我就推荐他们。 Então, se você for um grande fã de filme de arte europeu, então eu indico para esse público. 那么这两部电影，在每一部的跟大家谈之前，我先跟大家就是做这两部电影的一个共同的介绍两部电影非常有意思，都是非常年轻导演的第一部。 Os dois filmes, né, têm alguns pontos em comum. Por exemplo, são dois filmes de dois diretores bem jovens. 那么我有一点担心，是他们的第一部，可能也是他们最好的一部。 Só que a minha preocupação é que pode ser o primeiro filme deles, mas talvez seja também o melhor deles. 两部电影都真的带有某一种天才的创造的这样。 Realmente, dois filmes, né, que parece foram feitos por gênios. 可能这也是我们这个时代的特征，我们不是慢慢的学习，慢慢的成长。 Talvez isso seja também característica da nossa época, é que ninguém agora cresce, né, tem uma evolução de carreira profissional. Tudo acontece de repente. 一代一代的人，他们就是在这些视觉的语言和视觉的工具当中长大。
E vocês, várias gerações, né, gerações cresceram, né, com algum tipo de linguagem visual. 当他们开始拍电影的时候，他们一出手就是大师。 Mas justamente por causa disso, né, que eles viram tantos melhores produções de todas as épocas, quando eles começaram, esses jovens começaram a produzir, já é um grande destaque, já é de grande mestre, uma grande obra de masterpiece, 但是他们 obra de arte, 他们是不是一个真的大师？ obra-prima. 他们的第二部和第三部来证明。 Mas, obviamente, se eles são realmente grandes mestres de cinema, eu não sei, tem que ver as próximas produções, né, deles. 我必须告诉大家，他们这两位导演的第二部都不太好。 Mas devo dizer que o segundo trabalho de cada um de ambos os diretores não foi tão satisfatório. 如果你们认识他们，别告诉他们。 Mas não diga a eles, tá? 那么好，我说，路边野餐是一个非常年轻的电影系的学生，他的毕业作业。 Na verdade, esse filme que queria falar, Kylie Blues, foi feito por esse diretor quer dizer, na verdade foi o trabalho de graduação desse diretor, né, quando se formou pela Academia de Cinema. 他的那个学习的学校是山西的一个非常小的电影学校。 E a escola onde estuda cinema era uma escola quase desconhecida, né, numa província no Cafundó da China. 因为他这个学校开始被世界知道。 E justamente por causa dele, né, desse filme, essa escola ficou conhecida mundialmente. 那么这部电影这个上映的那一年，就是好像全世界的国际电影节都非常高兴。 No ano em que o filme foi lançado, parece que todos os festivais internacionais de todos os países ficaram assim alegres por causa disso. 因为好像大家等待一些新的东西，已经等了很久了。 É justamente porque o cinema, os festivais, né, internacionais esperavam uma coisa nova já por muito tempo. 而这个在世界的这个电影人眼里非常新的电影，其实也很有意思的。它是在和已经去世很多年的一位前苏联的导演塔可夫斯基在对话。 Mas esse filme, esse novato, né, essa grande estrela para o cinema mundial, na verdade, dialoga com outro diretor, né, soviético, Tarkovsky, que morreu já muitas décadas atrás. 但是非常有意思的是，全世界的影评人们都说这部电影是这么中国。 Mas toda a crítica, né, de cinema do mundo diz que, nossa, que filme chinês que é. 看上去这个电影非常的个性化，但是我认为电影成功的原因之一，也仍然是那份感情密码。 É um filme autoral, né, cheio de personalidade, mas, de novo, contém aqueles segredos que conquista o público. 中国西南的小人物。 São pequenas personagens também do sudoeste da China, no Cafundó da China. 你很难说他们是良民还是某一种罪犯。 Você também não sabe qualificar, né, se são bons cidadãos ou está meio na marginalidade do crime também. 你也很难说他们是生活在我们这个文明的世界当中，还是被文明世界扔出去了。 E também não dá para dizer que são pessoas que vivem nesse mundo civilizado ou já foram abandonados por esse mundo. 而另一部电影也事实上也是21世纪我最爱的中国电影之一。 Esse outro filme, né, também é um dos filmes que eu mais gosto do cinema chinês no século XXI. 2周前我第一次见到导演，然后他第一次知道我是这样评价他的电影。
2 semanas atrás eu cheguei a conhecer o diretor pessoalmente e ele também ficou sabendo a minha classificação, né, do filme dele. 然后他说他已经被吓死了啊。 Ele disse que ficou até assustado, né, de tanto elogio. 他说他拍这部电影的时候，不过是想完成一个导演的第一部。 Ele me disse que, na verdade, o que ele queria fazer era para fazer exatamente o primeiro filme como diretor cinematográfico. 因为关于电影有一个非常奇怪的逻辑， Porque existe uma lógica, né, meio esquisita para a indústria. 就是你只有是一个导演，你才能拍电影，但只有你拍过电影，你才能叫导演。 Ou seja, só um diretor que consegue fazer um filme, mas só depois de fazer um filme você é chamado de diretor. 所以第一部都是非常非常难的。 E para você ver, né, como é difícil, né, para produzir esse primeiro trabalho, né, na carreira. 我这么热爱这部电影，但是不推荐它，是因为我必须告诉大家，我第一次看它的时候，我也睡着了。 Eu gosto tanto desse filme, mas não indico para as pessoas, justamente porque eu dormi quando eu assisti pela primeira vez. 这是我生命中唯一一次，我第二次看这部电影的时候，我就爱死它了。我第一次居然睡着了。 Acho que foi a única vez, né, que eu dormi num filme, mas na segunda vez que eu vi esse filme de verdade, eu amei. 因为在这部电影当中，导演非常自觉的，而且可以说是相当成功的做了中国几代人梦想的一件事。 Porque o diretor, né, ele fez uma coisa assim espontânea e também uma coisa que várias gerações de diretores chineses queriam fazer. 那么就是把中国传统的美学带进电影。 É exatamente reproduzir essa estética tradicional, né, da arte chinesa no cinema. 好像这是不可能的。 Parece uma coisa assim impossível, né, contradizente. 但是在这部电影当中，从电影的影像到电影的故事，他真的认真的去尝试，去表现中国的美学和中国的世界。 Mas tanto a imagem, né, quanto a história em si, o enredo em si, né, reproduz. Quer dizer, com isso você consegue ver, né, que o diretor fez um esforço para poder produzir esse tipo de estética tradicional chinesa e também a noção de tempo, né, para a tradição chinesa. 当然，毕竟是第一部，有些地方确实并不完美。 E, bom, por ser o primeiro trabalho dele, né, há algumas imperfeições. 但是还是有那么多的场景，我第二次看它的时候，我就是突然眼睛里有了泪水。 Mas realmente várias cenas, né, digo, que me encheram de lágrimas quando eu vi pela segunda vez. 就是一个普通的中国大家庭的日常。 É o dia a dia, né, de uma grande família chinesa. 不是这个西方电影式的一个主角贯穿整个故事。 Não há protagonista ou alguns protagonistas, né, como acontece no cinema ocidental. 而是故事在不同的人物之间流转。 Ou seja, a história, né, contada de um personagem para o outro, né, e tem essas transferências. 电影整整拍了2年，然后在最后我们会看到一个1年4季的这样的巡回轮转。 E para produzir o filme, né, levou 2 anos, por isso no filme a gente consegue ver a mudança das 4 estações ao longo do ano. 我们最后一个轻松的故事就结束我的这个演讲了哈。 Então, eu acho que eu vou finalizar minha palestra com um filme mais leve. 是因为这个2个电影都有一个共同的特征，就是他们是青年导演的处女作。他们在几乎没有资金支持的情况下开始拍电影，所以电影中几乎所有的演员都是他们的家人。
Então, mais uma vez, né, as características comuns dos dois filmes, eles são feitos, eles são estreias, né, de dois diretores jovens. Ele não tinha muito investimento, por isso quase todos os atores, né, entre aspas, são familiares deles. 渡边野菜当中的那个男主角就非常迷人，他事实上就是导演的姑父。O ator principal, né, desse filme, ele é bem, assim, cativante, mas, na verdade, ele é marido da tia dele, do diretor. 在演员的简介当中写着，这个人，这个演员他坐过牢，混过社会，换句话说，他曾经就是一个黑帮。Ou seja, na descrição sobre o próprio ator, diz que ele já ficou preso, já... Quer dizer, é uma pessoa, assim, de sociedade, ou seja, na verdade, na vida real, quem sabe, faz parte da máfia, né? 他会演这个侄子的电影，其实好像就像是一个老大，要照顾自己的小弟弟。 Ou seja, para ele participar desse filme do sobrinho, é como se fosse um pai, né, um grande, assim, líder de um gangue, para tomar conta de um novato, né, para cuidar de um novato. 大家也可能知道这个贾樟柯的《三峡好人》当中的那个男主角，就他很多部电影的男主角是他的表哥。 E também o ator principal de vários filmes de Jia Zhangke, na verdade, é o primo dele. 事实上，他在拉丁美洲的一个电影节得了最佳男主角。 E esse ator, né, ganhou um prêmio de melhor ator em algum festival aqui na América Latina. 记者访问他的时候，他说：“得奖没那么重要啊，如果是奖金就比较好。” E na entrevista, né, depois de ganhar algum prêmio desses, ele disse: para mim nem faz diferença um prêmio, mas o dinheiro, né, o prêmio em dinheiro me interessa mais. 春江水暖是一个大家庭的故事，几乎就是他家的所有的夫妇、姨、阿姨，所有的人都参加了，来在故事中演他们自己。 E essa, né, é Morada nos Montes Fuchun, como conta a história de uma grande família, e de fato é uma grande família do próprio diretor, né, ele chamou tios, tias, e eles se apresentaram, né, como si mesmo no filme. 导演说每一次，比如说下雨了或者下雪了，他说这一天全家人都很自觉的，早上已经准备好，因为今天会再拍一场戏。 Por exemplo, quando começa a chover, começa a nevar, e toda a família já está preparada, já sabendo que hoje vai ser o dia para rolar alguma coisa. 这是在今天的中国的年轻电影人那里非常普遍的故事。 E, na verdade, é o que acontece na maioria das vezes, né, com cineastas novados da China. 我知道的一个年轻导演，他的妈妈就是一个普通的农民，他在城里打工，供养他读电影学院。 Por exemplo, eu conheço um diretor, a mãe dele, na verdade, é uma camponesa, mas trabalha na cidade justamente, quer dizer, fazendo picos, né, para justamente sustentar o filho fazer estudar cinema. 然后他主演了他的毕业作业。 E também foi ela que, quer dizer, ela também foi a atriz principal do trabalho final da graduação do filho. 在很多青年导演的那个处女作当中，你们看到他们和爷爷奶奶的故事。 E muitas vezes também na estreia, no primeiro trabalho, né, dos diretores jovens chineses, fala exatamente, quer dizer, esses filmes, né, fala exatamente a história dos próprios avós. 就是他们自己的爷爷奶奶 E 扮演的那个角色。 E são geralmente os próprios avós, né, que participam desses filmes. 有时候最后的电影字幕上你会看到爷爷奶奶的名字有了黑框。
E muitas vezes também, quando sobe o crédito, né, o nome dos avós já tem aquele quadradinho, que significa que já morreu, né? 换句话说，他们没有等到看这些电影的上演。 Ou seja, em outras palavras, esses avós muitas vezes nem conseguiam ver, né, o filme final dos netos. 所以这样的一种创造电影的方法，似乎于在另外一个层次上延续了我们的一个情感密码。 Ou seja, mesmo nesse jeito de fazer filme, né, meio que seguiu aquela tradição que eu já tinha falado. 就是普通人小人物的日常生活。 Pessoas comuns, né, a vida cotidiana das pessoas. 他们之间的情感的连接。 O sentimento, né, o laço sentimental entre essas pessoas. 对我来说，这个曾经是电影的力量，也将继续是电影的力量。 Para mim, isso foi a força, né, o poder do cinema e continua sendo. 我觉得就像这个Walter Silas 导演在贾樟柯电影里啊，在遥远的中国看见故乡一样，我觉得是这样的电影可能把我们连在一起。 E são exatamente filmes, né, como o Walter Salles disse, que ele conseguiu ver a própria infância, ver a própria terra. São esses filmes, né, que conseguem criar uma ressonância, né, no seu público, né, que ganha o gosto do público. 让大资本和新技术去做他们的事，我们可以做另外一些事。 Ou seja, os grandes investimentos, as grandes tecnologias fazem as produções deles, mas tem outras pessoas que fazem outros tipos de produções. 谢谢大家。 Então, obrigado a todos. Sente-se, por favor, muito obrigada a todos.